Saiba tudo o que vai acontecer no próximo capítulo da novela Contigo Sim. Mas antes, peço por gentileza, pessoal, que vocês deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Também, comente alguma coisa aqui nos comentários para estar me ajudando, pois assim o YouTube vai recomendar nosso vídeo para mais e mais pessoas que gostam da novela Contigo Sim. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo, que está imperdível. Gigo continua emocionado e diz a Pablo que ele e sua mãe serão uma linda família com ele. Por isso, pede que ele seja forte e acorde. Pablo começa a acordar e reagir. O doutor chega ali e vê que Pablo está reagindo bem. Ângela arruma sua bolsa de coisas. Leonardo avisa Ângela sobre o falecimento de Duarte. Ela fica chateada e diz que quando ele veio vê-la, lhe disse coisas muito lindas. Léo diz que acha que as coisas que Duarte sofreu na vida fez com que ele fosse duro e ruim. Ângela diz que já recebeu alta, mas irá ver seu bebê. Léo diz que Geraldo deixou ela ficar naquele quarto de maneira livre, até Josué estar 100% bem. Ângela diz que precisa ser forte pelo seu filho. Léo diz que está ali para ela e a abraça. Ângela diz a Leonardo que é melhor ele não abraçá-la, porque não pode estar perto dele, sem sentir que ele a ama como ela a ele. Léo dá razão a Ângela e entende a mocinha. Luz diz ao inspetor Garcia que atirou em Félix, mas foi porque ele lhe xingou. O inspetor entende ela. Nancy chega ali e Luz abraça a amiga. Nancy diz ao inspetor que o noivo de Luz está no hospital, se debatendo entre a vida e a morte por culpa de Félix. Nancy é avisada por telefone que Pablo acordou. Luz fica emocionada. Geraldo diz a Ângela que Pablo despertou. Ângela fica muito feliz. Geraldo diz que Álvaro comentou com ele sobre o projeto dela da clínica em Real do Mar. Geraldo diz que ajudaria ela no que ela pedisse, mas pergunta se ela está pronta para ir embora dali. Ângela diz que sim, porque ali naquela cidade ela e sua mãe sofreram demais. Ângela quer lutar pela liberdade da sua mãe e ir embora dali. Geraldo chora de tristeza e não sabe o que farão sem Ângela. Ângela diz que também vai sentir falta. Os dois se abraçam. Luz vê que Pablo acordou e o beija. Ele pergunta o que aconteceu. Luz diz que Félix atirou em sua direção, mas que ele entrou na frente para protegê-la. Luz diz que a polícia está atrás do maldito do Félix e logo devem alcançá-lo. Luz beija seu amor e diz que Gigo está muito contente por ele ter despertado. Já à noite, Clara mostra para Dário os desenhos que trabalhou com seu amigo Sebastian. Dário elogia os desenhos da história em quadrinhos que ela está produzindo com Sebastian. Clara está contando sua história nesses desenhos das histórias em quadrinhos. Dário diz que tem medo de Sebastian querer algo a mais com ela. Clara pede que ele não fique enciumado e o abraça. Valdomiro cuida do ferimento de Félix. O maldito levou um tiro no braço. Por sorte, porque essa peste deveria ter levado um tiro mesmo nesse peito para não dar trabalho para mais ninguém e ir direto para o inferno. Gigo escreve uma carta para Pablo junto com Abel. Salma diz a Léo que está se sentindo mais ou menos. Não tem vontade de fazer nada. Ele dá um panetone de chocolate que ela tanto ama e um brinquedo para beber. Léo avisa Salma que o Dr. Duarte faleceu hoje. Salma diz que aquele doutor nunca lhe caiu bem e cada um tem o que merece. Léo fica perplexo pela frieza de Salma. Ela diz que tomara que Deus tenha Duarte em santa glória. Léo pergunta se ela quer jantar ou ver um filme ou se quer que ele faça umas massagens. Salma diz que teve sonhos horríveis e não sabe se é por causa da depressão, mas não gostou. Ela diz que sonhou que sua bebê morria na sua barriga. Ele pede que ela se acalme e pense positivo. Ela pensa que isso pode ser um presságio. Salma abraça o marido. Ângela vê seu filho e pede que ele seja forte, porque quer pegá-lo e senti-lo quando ele estiver melhor. Ela diz ao filho que a avó dele o ama e ele amará ela sim, como ela amou sua vovó Conceição. Ângela canta para seu filho. Álvaro vê Ângela cantando para o filho deles e se emociona.
Bruxa Samantha reclama com Oscar por não ter depositado dinheiro pro Jorge. Oscar diz para ela calar essa boca imunda e falar mais baixo, porque tem uma notícia horrível. Oscar diz que o orçamento dela para a área de relações públicas foi cancelado e por isso não conseguiu transferir o dinheiro para nenhum dos jornalistas. A múmia fica chocada. Ela descobre que foi culpa do seu pai e vai direto para a sala do senhor reclamar. Geraldo diz a mulambenta que está cansado de ver como ela gasta o dinheiro nessas burrices que não tem nada a ver com o hospital. Samantha diz que por culpa dele terá que cancelar tudo e está metida num problemão. Geraldo diz que vai sanar as finanças daquele consórcio e muitas coisas vão mudar ali. Samantha fica cuspindo fogo de tanta raiva e diz: ai, paizinho, você não sabe no problema que se meteu. Se prepare, porque não vou ter piedade de você. Agora sim, você vai me conhecer. Flávia e Dário voltam da cremação de Duarte. Eles não encontraram os familiares do senhor, por isso tiveram que cremá-lo eles mesmos. Dário vê um documento e descobre que a mãe vai ir para o Canadá. Ele repreende ela por não compartilhar as coisas com ele, nem avisá-lo de nada. Dário diz à mãe que ela quer fugir de Júlio e por isso está querendo ir embora dali tão de repente. Ela pede que ele não se meta na sua vida pessoal, assim como não se mete na vida dele. Flávia segue relembrando Dário de Clara, que é mais jovem que ele, e e ele está roubando a oportunidade dela encontrar um namorado mais jovem que ele. Júlio paga Mirtes por um programa. Ele se veste e ela elogia por ele estar pagando tão bem. Mirtes pede que ele saia logo dali, porque mesmo Samantha não estando, não quer que ele esteja por ali, por muito tempo. Ela se retira. Júlio pega o aparelho que gravou Mirtes conversando e sai. Samantha liga para o jornalista e diz que o evento acontecerá e amanhã mesmo pagará ele. Álvaro convida Samantha para jantar para conversarem. Ela diz que agora não, porque está chateada, porque seu pai cortou seu orçamento e terá que adiar o evento. Ele diz que precisam falar de algo mais importante e pode ser na casa. Álvaro diz a Samantha que quer falar sobre eles, a relação e o futuro deles. Ela fica esperançosa. Mirtes liga para Geraldo e diz que recebeu um pagamento de um cliente da galeria e gostaria de convidá-lo para comer. Ele diz que não pode e decide convidar ela mesmo para comerem numa cantina, um lugar que ele ia quando estava começando sua carreira, sua vida, começando a se superar na vida. Nancy diz a Geraldo que Samantha vai atacá-lo agora que ele cortou o orçamento. Abel e Guigo conversam com Pablo e mostram o desenho que fizeram para ele, onde dentro tem palavras que Guigo escreveu para ele com a ajuda de Abel. Leonardo verifica uma pasta de documentos e encontra em um envelope uma caderneta, onde diz que Sandro morreu por causa de sobredose de drogas e antidepressivos. Léo se pergunta quem deu esses remédios para seu pai. Ele vê outra página onde o inspetor Benjamin escreveu que Mirtes Moraes conheceu muito bem Aníbal Trevinho, mas que negou nas declarações e tinha um caso com esse velho. Léo se pergunta o que sua mãe está escondendo. Clara mostra para Dário a história sobre eles, que continua escrevendo e trabalhando nela, e quer que os personagens da sua história em quadrinhos sejam felizes, porque é a única coisa que os deixarão felizes. Júlio ouve o áudio que gravou uma conversa de Mirtes e Samantha e descobre que Leonardo é seu filho. Júlio fica chocado. Ângela revela a Leonardo que eles não vão voltar a se ver. Álvaro chega em casa. Ele diz a Samantha que eles precisam fazer algo drástico porque estão completamente infelizes. Samantha está de acordo, mas diz que podem recuperar o que já tiveram. Álvaro diz que tudo isso foi um erro desde o começo, pois ama Ângela e não pode seguir com essa mentira. Ele pede o divórcio. Ângela diz a Léo que voltará para Real do Mar em breve, porque toda a sua vida virou uma bosta desde que veio para o México. Léo diz que o problema começou em Real do Mar, onde ela se casou com Álvaro. Ângela diz a Léo que não foi um erro conhecê-lo, mas sim se apaixonar por ele. Léo diz que para ele se apaixonar por ela foi a melhor coisa da sua vida.
Ele diz que a tristeza de não tê-la agora é o preço que tem que pagar por todos os seus erros. Os dois sofrem por estarem separados. Samantha diz a Álvaro que dela ele não vai zombar, porque é Samantha Vega e nenhum macho lhe deixa. Ele pede que ela se acalme, porque eles estão se destruindo. Samantha diz que a culpa é de Ângela, e é ela quem tem que sair dali. Samantha bate em Álvaro e diz que ele lhe enganou milhares de vezes. Ele confirma que mentiu, pois sempre amou Ângela. Ela não aceita dar o divórcio a ele. Samantha acerta uma garrafa na cabeça de Álvaro e ele cai no chão. Samantha coloca Álvaro na cama. Ele pede que ela chame um médico, porque sua cabeça dói muito. Samantha não se importa e decide se aproveitar do seu amor, agora que ele está deitado na cama. Samantha dá um remedinho pro Álvaro para ele conseguir sentir certas coisas e ficar com ela.